Você já parou para pensar se tudo o que vemos ou sentimos realmente existe da forma que pensamos? Ou se essa mudança é real ou apenas uma mudança ilusionária? Que tipo de doido pensa isso? Parece uma pergunta estranha, mas essa foi exatamente a ideia de um dos filósofos mais fascinantes da Grécia Antiga. É uma ideia revolucionária para o tempo dele e até mesmo para hoje. É basicamente que não existe a mudança. O que existe é o ser. É algo único, imutável e eterno. Mas como isso funciona? Se uma árvore cresce, se um copo quebra, se nós envelhecemos, isso não é mudança? Bom, segundo Parmênides, não. E hoje você vai entender um pouquinho dessa ideia que influenciou a filosofia e até mesmo Platão. Oi, será que tem como vocês virem aqui em casa rapidinho? Tá bom. Ei, gente, vocês acreditam que minha irmã não sabe quem é Parmênides? Como não? Eu chamei vocês aqui pra me ajudar a explicar toda a história pra ela. Pode deixar. Vamos. Heloísa! Gente, meu cabelo tá bonito? Ah, você esquecendo. Peraí. Pronto, agora sim. Antes de entrarmos nas ideias dele, vamos conhecer um pouquinho sobre quem foi Parmênides. Nascido em 515 a.C., na cidade de Eleia, uma colônia grega no sul da Itália. Ele foi também um filósofo pré-socrático, o que significa que ele viveu numa época antes de Sócrates. Ele também fundou uma escola eleática, um grupo de pensadores que questionavam profundamente a realidade e o conhecimento. Diferente de outros filósofos que tentavam explicar o mundo através dos elementos da natureza, como Tales, que dizia que tudo era feito de água. Porém, Parmênides foi diferente e ele criou a sua filosofia em um poema, chamado Sobre a Natureza, dividido em duas visões, que eram o caminho da verdade e o caminho da opinião. Parmênides dizia que existem dois caminhos para se conhecer o mundo. O caminho da verdade é a razão que nos mostra que o ser é único, eterno e imutável. Ele simplesmente é. E o caminho da opinião, baseado nos que nos enganam e fazem parecer que as coisas mudam. Como assim? Vamos pensar em um exemplo. Imagine um bloco de argila. Você pode moldá-lo em um vaso, depois amassar e moldar em outra coisa. Porém, para Parmênides, sempre vai continuar sendo argila. O que muda é a forma, que é algo superficial. Outro exemplo é o mar. Se você olha para as ondas, elas parecem estar sempre se movimentando. Mas na visão de Parmênides, nada mudou, porque o mar continua sendo o mar. Parmênides dizia que o arqué, o princípio de tudo, era o próprio ser. Para ele, a verdadeira realidade é única, eterna e imutável. Diferente de outros filósofos, como Tales ou Anaximenes, que buscavam algo físico como origem de tudo, Parmênides acreditava que só o ser pode existir de verdade, porque o não ser não pode existir. Então, segundo ele, a mudança e as multiplicidades das situações são ilusões? Exato! Ele dizia que confiamos demais nos sentidos, mas a razão sempre foi e sempre será, sem começo nem fim. Parece algo meio abstrato, mas na verdade essa ideia influenciou muita gente, como Platão e sua teoria das ideias, que acreditava também que a verdadeira realidade era algo fixo e eterno. Então, no fim, Parmênides não só mudou a filosofia, mas também nos fez questionar até que ponto podemos confiar no que vemos e sentimos. Isso mesmo, basicamente ele acreditava que a única coisa verdadeira era o ser, algo contínuo sem começo nem fim. E isso gerou um grande conflito com outro filósofo muito famoso na época. Até no mundo filosófico tem briga, ficou mais interessante. Não é bem uma briga, é uma discordância de opinião. Parmênides não era o único filósofo com ideias ousadas sobre a realidade. Ao mesmo tempo existia outro filósofo chamado Heráclito, que dizia totalmente o oposto. Tudo muda o tempo todo. Heráclito acreditava que a mudança era a única coisa constante no universo, porque a frase mais famosa dele é: ninguém entra duas vezes no mesmo rio, porque a pessoa não entra duas vezes no mesmo rio da mesma forma. Nem a pessoa é a mesma, nem a água do rio. Então, enquanto Heráclito dizia que tudo estava em fluxo constante, Parmênides afirmava que tudo permanecia igual? Isso mesmo, com o tempo você está entendendo. Mesmo que a ciência tenha mostrado que a matéria está sempre se transformando, as ideias de Parmênides foram fundamentais para o desenvolvimento dessa filosofia. Platão, por exemplo, se inspirou nele para criar sua teoria das ideias, onde afirma que o mundo em que vivemos é uma cópia da realidade ideal. Aristóteles também estudou Parmênides, que usou suas ideias para desenvolver sua lógica e metafísica, e estudou a essência das coisas. Mesmo na ciência, a gente ainda vê esse tipo de coisa. Quando os físicos falam sobre leis fundamentais do universo, que são imutáveis e eternas. Algo bem parecido com a ideia do ser de Parmênides.
Então, será que ele estava errado? Ou será que sua visão de mundo era só mais profunda do que conseguimos perceber? Talvez ele não estivesse errado. Às vezes ele só tem uma forma de ver diferente e além do que nós podemos perceber. Certo, então vamos ver se eu entendi tudo. Parmênides acreditava que a verdadeira realidade era o ser, algo único, eterno e imutável. Ele dizia que a mudança é uma ilusão e que só a razão pode revelar a verdade. Porque os sentidos nos enganam? Isso aí. Diferente de outros filósofos que buscavam um elemento físico como princípio de tudo, Parmênides dizia que nada pode ser ou deixar de existir. O que é sempre foi e sempre será. E essa ideia influenciou outros filósofos como Platão, que criou a teoria das ideias, e Parmênides, que usou esses conceitos para desenvolver a lógica e a metafísica. Isso está até na ciência. Algumas leis fundamentais do universo são vistas como imutáveis, o que lembra bastante a visão de Parmênides. Então, no fim, ele não só mudou a filosofia, mas também nos fez questionar até que ponto podemos confiar no que percebemos. Então, se Parmênides estiver certo, tudo já estava decidido desde sempre? Ou será que ainda podemos questionar a realidade e descobrir algo novo? Será que o mundo muda de verdade? Ou é só a gente que acha que sim? O que é real? O que vemos ou o que a razão nos diz? E vocês, entenderam tudo ou acham que a mudança é apenas uma ilusão?